Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Vamos continuar o estudo de função afim, da função afim. Vamos falar sobre inequação do primeiro grau, sistemas de inequação do primeiro grau e o estudo do sinal da função afim nessa videoaula, ok? Vamos começar então? Trouxe aqui para vocês esse exemplo aqui, esse probleminha da Cisgran-Rio, para ilustrar o fato envolvendo inequação do primeiro grau. Então, vamos lá. Para ser aprovado, um aluno precisa ter média maior ou igual que 5. Então, a média tem que ser maior ou igual do que 5. Se ele obteve notas 2 e 5 nas provas parciais, então vamos colocar aqui, prova 1, prova 2, prova 3. Então, nas primeiras provas ele tirou 2 e 5. E o peso das duas primeiras provas, é 1 e 1. Quanto ele vai precisar tirar na prova final, que é a prova 3, que tem peso 2? Então, o peso é um valor que geralmente é atribuído a uma informação no cálculo da média. E esse valor pode ser o valor que é atribuído, que aqui no caso foi uma atribuição dada pelo professor, ou pode ser a quantidade. Então, na prova 3 é uma única prova que teria o efeito de duas outras provas, beleza? Então, quanto ele precisa tirar para que a média seja maior ou igual que 5? Então é o seguinte, a média aqui é a média ponderada, que a gente chama de x/p em estatística. Os valores são os dados, cada valor aqui, informação, tem um peso. De maneira geral, a gente representa uma média ponderada assim em estatística, x1 vezes p1, x2 vezes p2. Então, se eu tenho n informações, ou n valores, então xn, pn, dividido pela soma dos pesos. P1 mais P2 até o Pn, beleza? E esses pesos geralmente são a quantidade. Aqui no caso foi um valor atribuído dado pelo professor, tá bom? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Qual é o valor que ele tirou na prova 1? Qual a nota? 2. Então vai ser aqui no lugar do x1. Então 2. Qual é o peso? 1. Então 2 vezes 1 mais... Na prova 2 ele tirou 5, mais 5 vezes 1 também. Então, o peso 1, tá vendo? Então, a gente tem que somar essas notas, né? O produto do valor que ele tirou em cada prova, vezes o peso da prova. E aí, quanto ele precisa tirar? Vou colocar aqui x, que é o valor desconhecido. X vezes uma prova, vezes o peso de uma prova, que vale 2. Vezes o peso 2 da prova 3, certo? Então, tudo dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2. Isso tem que ser maior ou igual que 5. Então, pessoal, para resolver esse problema, utilizamos uma desigualdade envolvendo função afim, isto é, uma inequação do primeiro grau. Quando a incógnita está elevada a 1 e temos um sinal de desigualdade, maior ou menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual, isso vai representar uma inequação do primeiro grau, já que a variável aqui está elevada a 1. A incógnita aqui está elevada a 1, beleza? Então, para resolver, vamos multiplicar toda essa equação por 4. Então, vai ficar assim, 2 mais 5, 7, mais 2x, maior ou igual que 20. Por quê? Porque ao multiplicar por 4, a gente cancela esse 4 com esse 4, e 4 vezes 5 é 20. Então ficou 2x maior ou igual que 20, menos 7, 2x maior ou igual que 13, ou seja, x maior ou igual que 13 dividido por 2. X maior ou igual que 6,5. Então, a nota mínima que ele precisa tirar para poder passar, já que precisa ter média maior ou igual que 5, ele tem que tirar 6,5. Ficou claro? Vamos resolver os próximos exemplos, então.
Letra no primeiro membro e número no segundo. Uma equação tranquila do primeiro grau, faz como se fosse uma equação, porém tem que tomar cuidado com o sinal de desigualdade em certos casos. Então vamos lá. 3x menos x, aqui tem que ser menor ou igual que 5 mais 4. 3x menos x, 2x, tem que ser menor ou igual que 9. Passa para baixo dividindo, x menor ou igual que 9 meios. Vamos resolver a próxima. Aplicando distributividade aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, menor ou igual que 10, menos 3 vezes 3, menos 9, menos 3 vezes menos 3, menos 3 vezes menos x, mais 3x. Passando 3x para o primeiro membro, vai ficar 2x menos 3x, menor ou igual a 10 menos 9 vai dar 1, mais 2 passa para cá, menos 2. E aqui é menos x, menor ou igual que menos 1. Coloquei esse exemplo para relembrar vocês que quando aqui é negativo na desigualdade, a gente vai multiplicar por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo, porém a desigualdade se inverte. Então, troca o sinal de todo mundo e invertam a desigualdade, senão fica errado, beleza? Claro, porque para menos x ser menor ou igual que menos 1, o x tem que ser maior ou igual que 1. Tranquilo? A gente coloca na forma de conjuntos, né? Então, x pertence a R, tal que x é menor ou igual que 9 meios. E aqui, solução dessa inequação, x pertence a R, tal que x é maior ou igual que 1. Muito tranquilo, não é mesmo? Agora a gente vai fazer o estudo sinal da função afim. Nas aulas passadas sobre função, a gente viu rapidamente o que é fazer o estudo sinal de uma função qualquer. É analisar os valores de x, os intervalos para x, onde a função é positiva, onde a função é negativa e onde a função é zero. Ok? Isso que é fazer o estudo sinal. Então, já trouxe aqui para vocês um esquema prático. É claro que, como essa aqui é uma função do primeiro grau, vocês podem pegar essa expressão, ó, 2x mais 10 maior que zero e resolver, 2x mais 10 menor que zero e resolver, e 2x mais 10 igual a zero e resolver. Isso aqui dá trabalho, né? Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte, achar a raiz dessa função, que é quando y é igual a zero, ok? Que precisamos fazer. Então, vai ficar assim, ó. 2x mais 10 igual a zero, 2x igual a menos 10, x igual a menos 10 sobre 2, x igual a menos 5. Então a raiz dessa função é menos 5. E lembrando, isso aqui é uma função, como é uma função afim e o a é positivo, ela é crescente. Logo, só tem duas opções. Ou vai ser uma reta inclinada assim, como esse caso aqui, ou assim. Então aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente. E lembrando o seguinte, a gente pode ir direto, fazer o seguinte, sem esboçar no plano cartesiano todo, a gente pode utilizar esse esquema aqui. Notem, o a é positivo. Só gravar isso, pessoal. Primeiro determina a raiz, aí depois a gente olha aqui para o a para saber se é crescente ou decrescente. E faz um esquema sem precisar colocar o eixo y. Marca a raiz em qualquer lugar aqui, menos 5, certo? Aí o que acontece? Menos 5 é o ponto onde o y é zero. Quais são os valores para os quais a função é positiva? Tudo que estiver acima do eixo x. Essa região todinha aqui vai ser o quê? Positiva. E tudo que está abaixo do eixo x, essa região toda para cá, à esquerda do menos 5, é negativa. Pronto, esse esquema já resolve o problema. Então, fazer o estudo sinal dessa função aqui, y igual a 2x mais 10, é escrever isso. Ó. Y é maior que zero, positivo, para x à direita do menos 5, para x maior que menos 5. Y é menor que zero, para x à esquerda do menos 5. Portanto, para x menor que menos 5. E é claro, y igual a zero já fizemos aqui. Ó. Para x igual a menos 5. Isso aqui que é fazer o estudo do sinal da função. E esse esquema aqui que a gente usa. Então, por que eu coloquei aqui essas duas figuras aqui? Para vocês gravarem o seguinte. Aqui, quando a é positivo, a função é crescente. E aí, à direita da raiz, essa expressão é a raiz quando a gente usa a fórmula geral. Ó. Aliás, a fórmula que é dada da função
do primeiro grau, tá bom? Função afim. Se vocês igualarem essa expressão aqui a zero, vocês vão encontrar x igual a menos b sobre a, tá bom? Mas não precisa decorar isso. Quem quiser, testa. Pega a x mais b igual a zero e resolve, vai dar menos b sobre a. Então, tem uma regra que é assim, ó. Quem não quiser pensar, acima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x é negativo, eu acho bem intuitivo. E já escreve aqui, ótimo. Mas quem quiser usar o esquema prático que eu vou falar agora, que é o seguinte: à direita da função, à direita da raiz, a função tem o mesmo sinal do a. Então, ó, o a aqui é positivo, à direita da raiz é o mesmo sinal do a. O a aqui não é negativo, à direita da raiz vai ter o mesmo sinal do a. A gente vai ver no próximo exemplo. E à esquerda da raiz, a função tem sinal contrário do a. Então, tá vendo? Ó? À direita da raiz, a função tem o mesmo sinal do a. O a é positivo. E à esquerda, o contrário do sinal do a. E aí é só escrever. Então, para fazer o estudo do sinal da função, a gente pode traçar o gráfico e analisar. Mas a gente pode usar esse esquema aqui, ó, tá bom? Que esquema é esse? Primeiro, determinar a raiz. É quando o y é zero. Então, menos 2x menos 5 tem que ser igual a zero. Ou seja, menos 2x tem que ser igual a 5. X é igual a 5 dividido por menos 2, que é a mesma coisa que menos 5 meios, ok? Porque mais dividido por menos é menos. Aí é o seguinte, basta traçar aqui, fazer um esboço, um esquema rápido aqui, colocando a reta que representa essa função. Como o a é negativo, essa função é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Então ela é uma reta assim. Esse ponto já sabemos que é a raiz, que é quanto? Menos 5 meios. O que está abaixo do eixo x é o que, gente? Negativo. E o que está acima do eixo x é o que? Positivo. Muito tranquilo, não precisa nem decorar esse esquema que eu coloquei aqui. Mas se algum aluno preferir decorar, notem, o a aqui é menor do que zero, é esse caso aqui. Ó. A regra é, se quiser decorar uma regra, à direita da raiz a função tem o mesmo sinal do a. Ó, como o a é negativo, agora o mesmo sinal do a, menos. Tá vendo aqui nesse primeiro exemplo? O a aqui foi o quê? Positivo. À direita da raiz, mesmo sinal do a. E à esquerda da raiz, contrário sinal do a. Então, ó, à direita da raiz, o mesmo sinal do a. E à esquerda, contrário sinal do a. Beleza? É claro, ó, todo mundo que está acima do eixo x tem ordenada positiva. Todo mundo que está abaixo do eixo x tem ordenada negativa. Quando eu falo ordenada, eu falo do y. E como a gente está fazendo o estudo do sinal da função, é estudo do sinal do y. Então, já fizemos o y igual a zero, basta escrever agora y é maior que zero, positivo onde? Só olhar aqui o esquema. À esquerda do menos 5 meios. Então, para x menor que menos 5 meios. E onde a função é negativa? Para x maior que menos 5 meios. E onde a função é zero? Para x igual a 5 meios. Isso que é fazer o estudo do sinal da função. É analisar no intervalo, na reta real, no plano cartesiano, onde a função é positiva, negativa e zero. Se vocês colocarem o eixo y aqui, acho que vocês vão entender mais ainda. Por quê? Para relembrar, tudo que está acima do eixo x é positivo. Tudo que está abaixo do eixo x é negativo. Então eu só escrevo aqui, observando no eixo x, o intervalo que isso acontece. Então, ó, nesse intervalo, nessa parte aqui da reta, a função é o quê? Positivo. E nessa parte aqui da reta, a função é o quê? Negativo. Vamos fazer o último item para finalizar. Então, ó, primeiro passo, raiz. É quando y é igual a zero. Ou seja, menos 3x mais 12 igual a zero. Menos 3x igual a menos 12. X igual a menos 12 dividido por menos 3. X igual a 4. Então, ó, vamos fazer o esboço, um esquema, onde a raiz agora é 4, e olhando aqui, o coeficiente A é negativo, então ela é decrescente. Então, é o mesmo caso do item B. E a raiz é 4.
abaixo do eixo x, negativo acima, positivo, acabou. É só escrever y igual a 0 para x igual a 4. Y é maior que 0 para x menor que 4, ó, nessa região aqui. E y é menor que 0 para x maior que 4, que é nessa região aqui. Beleza? Ou quem quiser decorar, sempre, independente do A ser positivo ou negativo, à direita o mesmo sinal do A, que nesse caso é menos, por isso que aqui é menos. E à esquerda da raiz o sinal ao contrário do A. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui a gente tem um sistema de duas inequações do primeiro grau. Como que a gente vai resolver esse sistema? Como aqui está falando, o conjunto de solução é a interseção dos conjuntos de soluções de cada um, porque o conjunto de solução de cada uma representa um intervalo na reta. A gente precisa fazer a interseção para determinar a solução do sistema. Porque se essa equação sozinha fica 2x menos 3 maior ou igual que 5, 2x maior ou igual que 5 mais 3, 2x maior ou igual que 8, x maior ou igual que 8 dividido por 2, x maior ou igual que 4. Então, ó, a solução da primeira inequação é essa aqui, x maior ou igual que 4. Essa segunda inequação, a solução vai ser 4x menos 18 menor do que 6, 4x menor do que 6 mais 18, 4x menor do que 24, x menor que 24 dividido por 4, x menor do que 6. Essa é a solução 2 da inequação 2. A solução que atende às duas simultaneamente, a ambas equações, vai ser a interseção das duas. Ok? Então, a gente tem que representar aqui, ó, na reta real, os dois conjuntos e fazer a interseção entre eles. Então, ó, x maior ou igual que 4, bolinha fechada no 4. Conjunto ilimitado, né, infinito, à direita. X menor ou igual que... x menor só que 6, bolinha aberta no 6. A interseção é o que é comum. Então, vai do 4 ao 6 aberto e representa esse intervalo semi-aberto à direita, né? Então, a solução desse sistema vai ser o intervalo que vai do 4 ao 6 aberto. Ficou claro? Aqui, pessoal, temos também... Nesse aqui temos, de certa forma, um sistema de inequações disfarçado. Aqui temos uma desigualdade dupla. Podemos fazer assim, quer ver? A gente separa essas inequações aqui, chama de inequação 1, e essa aqui de inequação 2. E monta o sistema. 3x mais 4, olhando do meio para a esquerda aqui, ó, da direita aqui, da desigualdade para a esquerda, esse 3x mais 4 é maior ou igual que 2, tá? Porque o 2 é menor ou igual que 3x mais 4. É lógico que 3x mais 4 é maior ou igual que 2, olhando daqui para cá, lendo daqui para cá. Então, 3x mais 4 tem que ser maior ou igual que 2. E aqui a gente já lê naturalmente da esquerda para a direita. 3x mais 4 menor ou igual que 7. Resolvendo esses dois, temos 3x mais 4 maior ou igual que 2. 3x maior ou igual que 2 menos 4. 3x maior ou igual que menos 2. X maior ou igual do que menos 2 terços. Resolvendo o segundo, temos 3x mais 4 menor ou igual que 7, 3x menor ou igual do que 7 menos 4, 3x menor ou igual que 3, x menor ou igual que 3 dividido por 3, x menor ou igual que 1. Aqui é x maior ou igual que menos 2 terços. Eu apaguei? Nem vi. Então, juntando esses dois, fazendo a interseção, temos menos 2 terços, x maior ou igual que menos 2 terços, menos 2 terços, x menor ou igual do que 1. Bolinha fechada em ambos os extremos. A interseção, essa região aqui, entre eles.
Então a solução dessa inequação aqui, ó, dessa desigualdade dupla, inequação aqui dupla, de desigualdade dupla, vai ser o intervalo que vai de menos 2/3 a 1. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido bastante. Revejam se algum ponto que não ficou claro, pausem o vídeo, retornem e até a próxima aula e bons estudos, ok? Um abraço a todos.